A gente vive num mundo cheio de incertezas, né? Com perigos que a gente vê e outros que nem imagina. E é super natural do ser humano essa busca por um porto seguro, um lugar de paz no meio do caos. É um sentimento que todo mundo compartilha. Pois é, essa pergunta é daquelas que tocam fundo, sabe? Onde é que a gente encontra a segurança de verdade? Bom, hoje nós vamos fundo numa resposta que tem sido o alicerce da fé para milhões e milhões de pessoas através da história: a proteção divina. Então, para começar, vamos alinhar os ponteiros. O que é, afinal, essa tal de proteção divina? Porque não é só uma ideia vaga, não. É um conceito bem importante e bem definido na fé cristã. Olha, a palavra-chave aqui é ativamente. As fontes que a gente analisou não falam de um Deus que fica só olhando de longe. Pelo contrário, a proteção divina é vista como uma intervenção mesmo, um cuidado de perto, um ato de amparo direto na hora da dificuldade. E essa ideia fica super clara aqui nesse trecho do Salmo 91. As imagens de refúgio e fortaleza, nossa, são muito fortes. Elas pegam um conceito que é espiritual e transformam em algo que a gente quase consegue tocar. Um lugar seguro para onde correr, um forte impossível de invadir. Tá, mas como é que essa proteção aparece no dia a dia? Na prática, como funciona? As escrituras e os textos que estudamos mostram que esse cuidado divino pode se manifestar de várias maneiras diferentes na vida de alguém. Vamos passar por cada uma dessas formas. Elas vão desde uma sensação de paz por saber que é um olhar atento, até uma ajuda bem direta por meio de anjos. E também incluem aquela força que vem de dentro para a gente aguentar o tranco. E até uma orientação sutil que nos livra de perigos que a gente nem sabia que existiam. A ideia de uma vigilância constante pode até assustar um pouco, mas na perspectiva da fé é o contrário. É uma fonte de paz. É a certeza de que existe um pai amoroso sempre de olho, não para apontar cada erro, mas para dar força e garantir que nenhum detalhe da nossa vida passe batido. E tem mais um nível de proteção: a ajuda angelical. A crença aqui é que anjos são enviados como guardiões, sabe, como um exército celestial pronto para agir em nosso favor, nos protegendo na nossa caminhada diária. Isso aqui é importantíssimo. Proteção divina não quer dizer uma vida sem problemas. Muitas vezes ela se mostra como uma força que vem de dentro, uma resiliência que nos permite passar por aperto, por dúvida, por perseguição, sem sermos destruídos por isso, como o apóstolo Paulo descreve. Quem nunca ouviu falar daquela intuição, aquela sensação de não vai por aí, ou de mudar um plano de última hora? Dentro da fé, isso muitas vezes é visto como a orientação do Espírito Santo. É como se fosse uma proteção preventiva que nos desvia de perigos que a gente nem chega a enxergar. E para fechar essa parte, a proteção tem uma dimensão espiritual gigantesca. Esse versículo fala de uma defesa contra as forças do mal. A crença é que quando uma pessoa se entrega a Deus, ela é guardada de ataques espirituais e o inimigo simplesmente não consegue destruí-la. Certo? Todas essas formas de proteção que a gente viu, da vigilância constante até a defesa espiritual, têm um ponto em comum: um canal por onde tudo isso flui. E esse canal, segundo todas as fontes, é a fé. Esse versículo de 1 Pedro é a peça-chave aqui. Ele liga diretamente o poder de Deus, que nos guarda, com o jeito que isso acontece, mediante a fé. Só que isso abre uma discussão teológica bem interessante. Como é que isso funciona exatamente? A fé é a nossa parte no acordo? Ou será que a própria fé já é um presente, já é parte da proteção que a gente recebe? O teólogo John Piper, numa das fontes que analisamos, traz duas perspectivas fascinantes sobre isso. E isso aqui mostra a sutileza da coisa. De um lado, a gente tem a ideia de que a responsabilidade é nossa, nós mantemos a fé acesa e, como resultado, Deus protege. A causa vem da gente. Do outro lado, a perspectiva se inverte. É Deus quem ativamente sustenta a nossa fé e é desse jeito que Ele nos protege. Percebe a diferença? É pequena, mas muda completamente de onde vem a segurança final. Ok, com essa base toda, a pergunta que fica é: e na vida real, como é que a gente vive isso no dia a dia? Como cultivar essa confiança e essa força? As fontes que a gente consultou sugerem algumas práticas, bem concretas. E olha, esses 4 passos aparecem direto. A oração, com uma linha direta. A leitura da Bíblia, para a gente se firmar nas promessas. A vida em comunidade, para ter apoio, porque ninguém precisa ser forte sozinho. E a gratidão, que é focar no cuidado que a gente já recebeu. Isso fortalece a confiança, porque vem pela frente. Então, o ponto central é este:
A fé não é um escudo mágico que impede que coisas ruins aconteçam. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa que constrói resiliência. Ela nos dá uma esperança, uma visão de futuro que nos impede de sermos esmagados pelos problemas de hoje. E isso nos leva a uma última reflexão. E se a maior proteção de todas não for uma vida sem perigos? E se, na verdade, for a certeza de que nunca estamos sozinhos e a presença constante da esperança, não importa o tamanho da tempestade? Fica aí para a gente pensar.